Atenção, todas as imagens, todos os vídeos não são de minha pertinência, não são de minha propriedade, todos os créditos vão para seus respectivos criadores. E mais um detalhe, o que for dito aqui não é para ser levado a sério, isso é só pura ficção. Então não leve tudo que for dito aqui a sério, isso é o que me pertence à história e o meu avatar, mas formas de armas não são de minha propriedade. Estou aqui somente para dizer que no caso esse vídeo aqui vai ter novamente o som alterado por conta dos direitos autorais do vídeo original. Então, para informar que esse vídeo aqui vai ter a mesma alteração de som do que a parte 1, para não criar problemas com o dono da música original, e nem para ter problemas aqui no canal. Então, literalmente deixando tudo aclarado logo no início, nota o vídeo a seguir, não é de nossa propriedade. O link do vídeo original e do canal do criador vai estar na descrição, assim como a foto do canal do criador desse rap vai estar passando na minutagem final do vídeo. E uma coisa a declarar: qualquer coisa que for dito aqui, o mencionado aqui não passa pena de pôr afecção, então não leve tudo que for dito aqui a sério. Fim de nota e de declaração. Já na sala de cinema, eu vi que tudo estava uma bagunça, com um pedaço de corpos indo para todo lado, no caso pedaço dos corpos dos traidores, que ainda estavam despedaçados por conta do que o Godzilla Horror fez com eles. Então, antes de eu trazer todos para a sala de cinema, eu literalmente instalei meus dedos, trazendo quem já morreu de volta, trazendo todos os traidores de volta à vida. Então já limpei a mente deles de todo o sofrimento que passaram no purgatório ou simplesmente no inferno. Eu então novamente instalei meus dedos, então trouxe todos literalmente para a sala de cinema. Então falei no palco da sala de cinema para todos: hoje, traidores, heróis, vilões, vocês verão a parte 2 de Ragnarok. As lutas a seguir vão ser do deus da destruição Shiva vs o campeão invicto de Sumo Raiden Tamemon. Bom show. Dessa vez no caso não vão precisar que eu explique tudo sobre no caso essa batalha, por conta que irá ser demonstrado o passado de ambos os lutadores. No caso, antes de começarmos, só aguardem um momento que eu irei trazer 3 pessoas para nos acompanharmos nessa reação. 2 vocês já conhecem, mas um não. Então no momento 3 portais apareceram, então 3 pessoas, ou melhor, séries apareceram na frente de todos. 2 eram 2 conhecidos, que era literalmente o Kagami Taiga e também o Wilson. O Tsutsuki e Nu se surpreenderam por ver os dois no mesmo recinto, já que nunca esperariam ver os dois aqui. Só que no caso, quando iriam falar, o terceiro indivíduo que apareceu fez não só os traidores, os heróis e também os vilões ficarem paralisados por conta de sua presença. Quando os heróis, os vilões e os traidores olharam para a direção do poder que estavam sentindo, viram que era um homem, pensaram que era um deus também da destruição, até esse homem falar. @ToshHenrique-F1US. Obrigado, Dark, pela indicação. Sinto muito se tiver assustado os heróis, os vilões e os traidores, mas eu queria fazer uma entrada. E que forma melhor do que assustando um pouquinho esses traidores e esses vilões? Afinal de contas, se acha uma última bolacha do pacote, mas que pena que da última reação que viram parece que os traidores ficaram um pouquinho traumatizados. Que nada, não precisa se preocupar com isso. Bom, bem-vindo, e vocês dois também bem-vindos novamente. Os dois então assentiram com a cabeça, então já se sentaram em seus devidos lugares. O Wilson, o Tsutsuki, se sentou ao lado da Zilla. Então eu notei que os dois tiveram um pouquinho de aproximação, então isso me deixou um pouco mais contente. Bem, todos então prestem atenção na tela, porque a reação irá dar início. Vamos dar início à reação da parte 2 de Ragnarok. Na
Uma coisa que eu deveria ter falado antes da reação começar, mas não vai mudar no quesito das lutas em seguida. Eu tirei exatamente a barreira de compreensão para vocês agora sentirem a força dos humanos e o poder divino dos deuses. Então alguns já até desmaiaram, mas no caso por ser então os sensíveis, essa energia vou colocar pelo menos uma barreira externa no corpo de vocês, vai pelo menos ficar como se fosse uma roupa para vocês não desmaiarem pela pressão do poder divino dos deuses. Kirishima. Uau, é realmente um poder impressionante vindo do Shiva. Esse poder, no caso, se for realmente de um distribuidor, mas pensando nisso, é muito diferente do poder da destruição vindo do próprio Dark. É muito mais não destrutivo, mas ao mesmo tempo é divertido de sentido. É porque o Shiva não usa literalmente, totalmente seu poder da destruição. Ao contrário de mim, eu já tenho o instinto normalmente de um destruidor, de um deus realmente da destruição. Bom, essa coisa de deus da distribuição vai ser explicado em outro momento. Isso vai implicar também no Wilson. Otsutsuki também tem o poder da destruição, mas isso vai ser explicado em outro momento. Só fiquem observando as lutas do Ragnarok. Endeavor. Que droga, se eu tivesse realmente nesse Ragnarok, com certeza facilmente eu venceria desses deuses medíocres, quem eles pensam que são para literalmente acharem que podem destruir nós humanos só porque são poderosos não significa que são invencíveis. Nesse momento o próprio Godzilla foi até ele e então deu um golpe fortíssimo em seu peito, fazendo ele respirar com dificuldade. Godzilla.
Não enche a droga da paciência de mim e também dos outros, porque literalmente, como o meu irmão já falou, foram os humanos que causaram esse desfecho. Então no caso fique de boca fechada e só assista, porque sua falação está me incomodando e literalmente está me fazendo perder o foco da reação. Então fique apenas de boca fechada, ou senão eu arranco sua cabeça fora, e assim você vai poder ficar de boca fechada para sempre. Nesse momento Dabi deu um sorriso de orelha a orelha, notando que seu velho tinha literalmente ficado assustado só apenas com o tom de voz do Godzilla, e isso o deixou feliz por ver literalmente o lado impotente de seu estúpido pai. Nesse momento o Bakugou iria atacar o Godzilla por sua audácia de ter atacado um herói profissional, só que no momento umas vendas literalmente mobilizaram o Bakugou, e quem fez isso foi nada mais nada menos do que o Aizawa. Aizawa, já chega de causar tantos problemas. Bakugou, não invente em fazer algo de estúpido, porque no caso só observe. Você agora não tem chance nenhuma de vencer alguém aqui literalmente. Se fazer algum movimento brusco literalmente, você vai ser comida de kaijus literalmente. Você vai virar a ração do Godzilla, ou possivelmente Dark irá eliminá-lo novamente, ou quem sabe, aqueles 3 ali podem até, se não achar como você e fazer de você tapete humano. Então literalmente não faça nada. Isso eu também aviso para vocês, né, os outros alunos, que são também traidores. Todos os alunos dele viram que ele mobilizou o Bakugou e literalmente ficarmos surpresos por sua afirmação e suas palavras. Até mesmo os heróis profissionais ficaram surpresos por ele agir dessa forma, já que viram que ele, em toda reação que viram ele, no caso, ele não falou nada e nem fez nada, não moveu nenhuma venda sua para impedi-los ou literalmente reclamar com Dark sobre suas ações. Então ficaram surpresas por verem sua ação repentina de deter o Bakugou. No caso, os outros traidores tentaram dialogar com seu professor, mas no caso ele não deu ouvidos e mandou todos sentarem em seus devidos lugares novamente e não incomodá-lo, e ele deu uma mirada horripilante para o Bakugou, alertando que se ele fazer algo de estúpido novamente, não irá impedir que o Dark ou os irmãos dele façam o que quiser com ele. Nota: mas nós sabemos que nosso querido saco de pancadas nunca vai ficar quieto e novamente irá ou acabar morto ou torturado da pior forma possível ou simplesmente traumatizado da pior forma possível também. Fim de nota. No momento presente Mi estava adorando o refrão junto com a Jiro. Os dois estavam aproveitando ao extremo o refrão, cantando alto o refrão em sincronia. Nesse momento Aizawa colocou a mão no rosto pela vergonha de seu amigo e de sua aluna, e ele viu que todos estavam olhando para os dois, então ele ficou com ainda mais vergonha por ver seu amigo e sua aluna agir daquela maneira. No momento os pais da Jiro também estavam cantando o refrão, só que no ritmo mais controlado, diferente de sua filha e do herói profissional, para não incomodar os outros. Então os dois começaram a cantar o refrão em um ritmo mais baixo, mas também mais controlado. Black: bom, essa luta para mim começou muito bem. Eu imagino que os religiosos aqui, quando chegarem na próxima luta e também na próxima luta, vão estar rezando descontroladamente. Isso vai ser divertido de se ver. Pois bem, Lucy, espero que se divirta com essa reação. Afinal de contas, filha, já que você gostou tanto da primeira reação, e espero que você se divirta com essa segunda parte que o Dark trouxe para todos verem. Izuku: interessante esses golpes de Suno e do Sr. Shiva. Literalmente, esses ataques foram brutalmente poderosos de ambos os lutadores. Literalmente deu para sentir o poder de ambos os golpes dos dois. No caso, Draco: concordo, apesar que eu queria muito lutar com algum deles, mas com certeza eu perderia. Mas meu instinto de monstro, por mais que esteja me dizendo para não fazer isso, eu quero fazer por conta que lutar contra seres poderosos é muito divertido. Godzilla: também concordo com o que o Draco falou, mas o que eu tô achando estranho aqui é que a Zilla tá bem entretida conversando com o Wilson. Otsutsuki: não sei, tá me incomodando demais essa aproximação dele com ela. Draco: para com isso, o seu ciumento no caso devia tá feliz por nossa irmã, ela precisa de um pouco de distração, e se ele tá disposto a distrair ela, no caso, é melhor você ficar quieta no seu canto, porque afinal de contas, ela já passou por muita coisa, e um pouco de relaxamento para ela já é bom demais. Godzilla: sério mesmo que você não está incomodado com essa aproximação dele com ela? Nem você, Dark, tá incomodado com essa aproximação estranha dele?
Não estou não, e você está sendo pagânico, tá sendo exatamente o paranoico de um irmão normal, tá sendo muito super protetor. Godzilla. Sinceramente, o que tem com vocês dois aí? No caso, vocês não estão preocupados com isso, dessa aproximação demais dele com ela, não. Cara, relaxa, ela tá feliz. Se ela não tivesse feliz e nem confortável com a presença dele, no caso, ela ia pedir para ele se afastar, ou no caso parar de falar com ela, mas não, ela tá feliz, ela tá contente e ela tá alegre. Então para de ser paranoico e observou o lado bom dela. Tá feliz desse jeito, pô, até os filhos dela estão de boa com a presença dele. Bom, então retorna para o seu lugar, porque no caso temos que continuar com a reação. Godzilla. Tá tudo bem, mas vou ficar de olho nele para ele não tentar fazer algo que machuque os sentimentos dela. Vai lá, paranoico. Draco. Poxa, eu até entendo a preocupação dele, mas no caso do jeito que tá agindo parece até um irmão super protetor, mas no caso ela já é adulta e também, como você falou, se ela não gostasse da presença dele ela iria pedir para ele se afastar, mas como também você falou, ela tá de boa com isso, então não tem para que ele se preocupar. Bom, enfim, vamos continuar com a reação. No momento que eu iria falar para todos continuarem prestando atenção na tela, apareceu uma notificação de missão urgente no meio da tela, pausando o vídeo. Black. Missão urgente, o que será que aconteceu? Qual foi o mundo que rolou isso daí? Eu vou dar uma olhada no caso. Se é uma missão urgente, com certeza é para mim essa missão. No caso, você, Nifty, vai ficar encarregado dessa reação agora, então literalmente faça que eles continuem vendo a reação. Draco. Dark vai precisar de ajuda nisso, irmão. Se quiser a gente pode parar de reagir e ir com você te ajudar. Não precisa, literalmente só continue vendo a reação que eu vou ver o que aconteceu, então no caso podem continuar reagindo sem mim. Todos que ficaram preocupados com o aviso importante no meio da tela fizeram questão de ficarem encucados depois dessa informação do Dark Dale, mas fizeram um caso, então literalmente voltaram sua atenção para a reação. Zilla ficou preocupada com seu irmão, mas no caso o Wilson. Otsutsuki segurou na mão dela, então falou. Não se preocupa, possivelmente é um daqueles monstros que devoram o universo, possivelmente só convocaram o Dark e mandaram essa mensagem de missão urgente para ele lidar com esse tipo de criatura da forma mais rápida possível para não causar tantos danos no devido universo. Com isso que ele falou, ela ficou um pouco mais relaxada junto com seus outros irmãos, por também ficarem um pouco mais preocupados com a segurança de seu irmão, junto com seus pais, que também ficaram preocupados com a segurança de seu filho e também sua pequena irmã Eri. Entretanto, com Dark em um universo distinto onde solar destruição e demônios chamado universo de Duon. Eu cheguei no universo usando um desses meus portais, então vi tudo devastado por demônios. Mas não literalmente me preocupei com os demônios ou coisa do tipo, só peguei o dispositivo de rastreio desse monstro devorador e então foi a caça. Retornando para
Agora sim você tem uma chance de ganhar. Obrigado, Buda, por não desistir. Alguma coisa maligna se apossou. No momento todas as garotas literalmente sentiram uma sensação de seguridade, ao verem o Buda entrar na arena, então todos viram suas habilidades e notaram que ele, pela história que foi demonstrada na tela, era um humano que ascendeu ao patamar de um deus e se tornou um ser iluminado. Só que no momento quando sentiram o poder de seu adversário, sentiram o oposto da sensação que sentiram quando viram o Buda. Ibara, ele é um demônio, por favor, Deus vosso Senhor nos proteja desse demônio. Mina, do jeito que ele fala parece que ele conhece o Buda e no caso parece que ele tem muito rancor e ódio sobre ele. Então todas viram a história do Zero Fuku. Suyo, tadinho coitado, ele só tentou ajudar nós humanos, e no caso só que recebeu em troca foi dor, e sofrimento tirou toda a dor de nós, e no caso que recebeu em troca foi nada. Neidire, mas porque ele tem tanto ódio assim do Buda, ele não fez nada com ele, então porque ele tem todo esse rancor por ele. Nifty, bem, é muito simples. Zero Fuku tentou literalmente tirar toda a dor dos humanos, e conseguiu no caso, mas quando foi ver como seus humanos estavam agindo no caso, sempre queriam mais e mais e mais, de tudo que tinha. E no caso ele foi se afundando em ódio, rancor e melancolia e toda a negatividade que seus seguidores humanos tinham, então literalmente tudo isso que ele sentia no caso fez dele um ser melancólico. Em contrapartida, ele viu pela primeira vez o Buda e notou que vários romanos o adoravam sem pedir nada em troca, e no caso isso deixou muito invejoso e melancólico, e a partir daí ele começou a ter um ódio profundo sobre o Buda. No momento todos eles viram que o Buda conseguiu redimir o coração do Zero Foco, conseguindo fazer que ele começasse a aceitar a si mesmo e começasse a amar a si próprio. Mina, aí então quer dizer que no caso, já que ele e o Zero Fuku conseguiram se entender, no caso, ele fez que ele começasse a se amar, no caso eles agora são amigos, e quem foi o vencedor da luta final? Zero Fuku caiu no chão, então quer dizer que o Buda venceu. Nefti, a luta ainda não acabou, preste atenção e olhem atentamente agora, o que vai acontecer vai deixar muitos assustados, por isso que eu já teleportei os pequenos para outro lugar. Então todos fizeram um caso, então prestaram atenção na tela, quando viram que o Zero Fuku no caso foi tomado por uma energia maligna, a primeira a começar a rezar Ibara, mas no caso a energia que sentiram não desapareceu mesmo com as rezas dela, no caso a energia ficou mais intensa, quando viram um ser possuiu o corpo do Zero Foco, literalmente viram que na arena o Zero Foco se tornou um demônio, então todos no caso sentiram mais forte, ainda essa energia maligna demoníaca que tirou as respirações dos heróis, dos vilões e dos traidores, mas no caso Nifty já fez uma barreira de proteção para eles. Momo, isso foi assustador, no caso não consigo parar de sentir que o meu corpo tá tremendo só por sentir essa energia maligna, extremamente violenta, parece que o meu corpo tá implorando para eu fugir daqui.
Os heróis no caso que têm peculiaridades ou melhor dizendo individualidades de animais se sentiram mais sensíveis a essa energia maligna, e no caso tentaram sair da sala de cinema só que no caso, notaram por estarem protegidos por uma barreira a energia não é tão espessa então poderiam pelo menos se sentir um pouco mais menos tensos. Nifty, não entendo por que vocês estão tão desconfortáveis, afinal de contas é a energia mas não é tão agressiva assim no caso se na frente de vocês não está completamente desperto ou melhor dizendo, não está com sua força máxima só ao decorrer da reação que ele vai liberar mais de sua força. Bem, eu poderia explicar um pouco mais sobre esse indivíduo, mas sinceramente ele não me interessa, então literalmente vão ficar sem pelo menos essa informação. Então preste atenção na tela porque a reação irá continuar. Pra esta rodada se iniciar, apresente-se para um combate justo. E o primeiro, o Imperador da China contra Hades, o Imperador do Submundo. Gostaria de avisar que foi rápido, só quero participar. Para ficar possuído ou procurando, para cortar. No momento eles já se acostumaram com o poder demoníaco, então as lutas continuaram e chegamos na luta atual dos dois imperadores. Quando viram o imperador dos humanos, as meninas não pararam de chamá-lo de lindo e tal. Mas no momento dessa euforia, quando foi mencionado o outro adversário que seria o deus oponente no caso, todos ficaram de boca fechada, não abriram nenhum sequer um milímetro da boca, para falar algo de estúpido, porque na frente deles estava o rei do submundo. Kagami Taiga. Bom, eu vou explicar dessa vez. No caso, esse que foi o primeiro apresentado é o deus dos humanos. Bem, sua história é um pouco triste por conta que ele sim é um rei. No caso, foi considerado um rei, mas sempre carregou uma maldição que ele sentia a dor dos outros. No caso, não importa o tipo de dor, sério, emocional, física ou mental.
E se perguntam como ele no caso sente, tudo isso é por conta de seus olhos, já que são olhos muito especiais. Bom, ele cresceu sofrendo a dor dos outros e tal, então todos chamavam ele de criança amaldiçoada, até que em certo momento uma assassina que foi contratada para matá-lo no caso percebeu seu sofrimento, então ela mesmo o adotou e o treinou para se tornar o maior rei da China. Em certo momento em suas viagens, ela e esse garoto foram atacados por um grupo de bandidos que foram contratados para matá-lo, no caso sua mestra foi morta, que era a assassina que o adotou. Entretanto ele a enterrou e jurou diante seu túmulo e iria se tornar o maior imperador da China. @Toshhenrique_F1US. Agora eu vou explicar sobre o deus do submundo Hades, no caso. Ele é o irmão mais velho do deus Poseidon, mesmo o Poseidon sendo seu irmão mais novo. E nota no seu comportamento difícil, ele o amava. E por saber de sua morte no Ragnarok, ele então decidiu participar com o intuito de matar o humano que matou seu irmão. No início do confronto os dois tiveram um pequeno impasse. O rei dos humanos no caso parecia estar na vantagem, porque ele refletia todos os ataques do rei do submundo. No caso, depois ele, o rei dos humanos, começou a ter um dano considerável, porque no caso estava sentindo ainda a dor de seu adversário, no caso sua venda que estava em seus olhos foi manchado de sangue e ele avô tudo borrado em cor de sangue. No caso, ele decidiu tirar a venda e assim ele sentiu toda a dor do rei do submundo. Então todos no momento viram a confrontação dos dois, então no caso viram no final do confrontação quem venceu foi rei dos humanos. Então todos ouviram o refrão dessa parte. Kagami Taiga. Eu acho melhor os cientistas ficarem um pouquinho mais relaxados, porque a próxima confrontação vai ser de um cientista contra B. Eu não vou revelar muita coisa por conta que eu quero ver as reações de vocês no caso. No entanto, o Dabi ficou pensativo pelas palavras do rei do submundo referindo a seu irmão, e no caso ele ficou pensando, se o seu ódio virasse afeto aos seus irmãos, será que ele agiria assim da mesma forma que um de seus irmãos por acaso se machucasse, o pior acabasse morto? Então ele deu uma olhada de relance para seus 3 irmãos. Então notou que seu pai maldito ia em sua irmã por conta que ela ficou cantando a parte do refrão do deus do submundo, só que no momento ele pensou primeiro, então no caso criou uma parede de fogo azul ao redor de sua irmã a protegendo. Endeavor. Seu maldito, não se intrometa nisso, isso é assunto da minha família, então não se intrometa nisso, vilãozinho. Dabi. Primeiro, quem você pensa que é para bater numa mulher, hein? Por mais que você seja o pai dela, nem pense que eu iria permitir que você faça isso na frente de todos, porque afinal de contas tem muita gente aqui que tá só a fim de ver a reação e não ouvir suas reclamações de assuntos banais. E também um outro quesito, eu fiz isso porque eu quis, e também se encostar um dedo nela no caso, você vai ser completamente incinerado e vai virar carvão humano. Toda a família Todoroki ficou surpresos por essa afirmação e essa ameaça com o Endeavor, e viram que ele ficou pianinho durante essa resposta do vilão. Godzilla. Bom, eu acho que agora podemos retornar para a reação, afinal de contas eu quero ver o desfecho final desse combate entre deuses e humanos, então no caso retornamos para a reação. De volta.
No momento que a batalha se iniciou e viram que o Raidel disse o primeiro nome do homem que entrasse na arena, o melhor do humano, cientistas entraram em euforia por conta que ouviram um nome chamado Nikola Tesla. Mas todos pensavam que eram apenas um velhinho e não um homem jovem. Mas no momento que viram a convocação do oponente, todos os religiosos começaram a orar só por sentirem somente a presença dele. O nome do Deus que iria participar dessa conformação dessa vez seria Beelzebul. No momento todos os religiosos, melhor dizendo toda a família da Ibara, começaram a rezar, só que no momento nada aconteceu, só o sentimento de desespero e cheiro de desgraça puderam sentir. Draco, devo imaginar que esse Deus é bem forte, só por sentir essa presença já tá me fazendo tremer de medo. No caso, eu não sei se esse humano consegue realmente vencê-lo, mas como antes eu não quero afirmar isso daí por conta que no caso eu já mordi minha língua falando isso do Robotnik, que ele não poderia mudar, e no último momento na reação do Sonic 3 ele mudou. Então todos viram o passado de ambos, só que no caso o que afetaram mais eles foi o passado do próprio Beelzebul. No caso a própria Ibara não quis crer que ele inicialmente era um anjo, mas também era o causador da morte de seus amigos. Nota-se eu esquecer de botar alguma coisa aqui na história dele ou falar alguma coisa errada, no caso é leve porque faz muito tempo que eu vi essa luta aí, então no caso por favor perdão se eu esquecer de colocar alguma coisa ou simplesmente falar alguma coisa de errado. Fim de nota. No momento todos viram que o Nikola Tesla fez uma gaiola de eletricidade cobrindo toda a arena, então viram que ele se crê em Deus por ter criado uma obra-prima dessa. Só que no caso mesmo assim com essa gaiola de eletricidade o combate ainda estava igualado, então eles viram que quem feriu Beelzebul no caso foi o próprio Hades. E no caso viram que ele era o único que podia matá-lo, afinal de contas ele era o deus do submundo e Beelzebul eram os deus das moscas, melhor dizendo o deus da desgraça. Então o Hades seria o único para poder matá-lo. Então notaram que por saberem dessa informação a vitória já estava decidida para quem ia vencer, mas viram que o Nikola Tesla não estava com medo dessa afirmação porque notou inicialmente quem era o vencedor desse desfecho dessa batalha. Godzilla. Esse humano realmente ou é retardado ou realmente é louco, porque no caso, mesmo sabendo de quem será o vencedor desse confronto, ainda assim quer continuar essa batalha. Realmente esses humanos são realmente interessantes em vez desses que estão aqui na sala de cinema, tirando é claro minha irmãzinha Eri e meus pais. Draco. Para mim eu não me importo quem vai vencer ou quem vai perder, eu não tô ligando para esse tipo de confrontação ou coisa do tipo, eu só quero ver se os dois são realmente poderosos. Afinal de contas na parte 1 já me entreteu com a parte do Lugu e do Thor, tirando a confrontação dos Zeus e do Adão, no caso as outras até a do Poseidon para mim foi interessante, por mais que aquele lourinho irritante para mim foi a parte dele foi mais ou menos interessante, porque eu odeio pessoas arrogantes assim. Por mais que eu seja bem arrogante, mas eu sei admitir que o meu oponente é interessante e eu não sou doido o suficiente e nem o meu irmão Godzilla para enfrentar algo que com certeza não é do meu alcance. Godzilla. Ei Draco, você está se referindo à minha luta com o Dark? Você realmente tinha certeza que eu iria falecer naquela vez? Draco.
Ora rapaz, nem preciso responder essa questão, porque você já sabia que o nosso irmão era bastante poderoso. É bastante poderoso, e no caso ele facilmente poderia te empalar com aquela espadona dele, ou melhor, com aquela katana que ele carrega na cintura. Godzilla. Isso eu não posso negar, mas eu não sou retardado o suficiente para ficar indo contra o meu irmão direto, como esse louro daqui, ou melhor, dizendo do jeito que o meu irmão fala essa bomba humana. No momento Bakugou notou que o Godzilla estava falando era dele, chamou de estúpido, por mais que não mencionou essas palavras, foi isso que ele entendeu. Izuku. Desculpe meus filhos, mas retornando para a reação ou ela sobre o confrontamento e tal, no caso para mim foi interessante, por mais que eu não seja igual a Tsune, que gosta bastante de coisas tecnológicas e chama suas criações de bebês. Essa armadura no meu caso tem uma aparência meio peculiar, é meio que não tem uma aparência tão ameaçadora, mas no caso é muito distinta, porque eu imaginava que assim como os outros o Nikola Tesla seria um senhorzinho de idade, não dessa forma que foi demonstrado na reação. Kagami Taiga. Uma coisa eu acho que o Dark não declarou na parte 1 dessas reação, que no caso esses humanos para o Ragnarok, no caso para lutar contra os deuses, foram convocados no seu auge de suas respectivas épocas, então é por isso que no caso Nikola Tesla e os outros competidores da parte dos humanos são tão jovens assim, no caso é porque são os mais fortes de suas respectivas épocas. Kaminari. Mas espera aí, na luta do Poseidon, aquele espadachim era um velhinho, no caso. Como você tá falando aqui, o cara tava no seu auge, sendo que ele tava velho, no caso era para ser um velho caduco. Kagami Taiga. Primeiro morro da sua língua para falar dos idosos, e eles são 5 pessoas admiráveis e também sábias, e segundo, preste atenção muito bem, porque eu sei que você não tem muita inteligência. O Sasaki, ele atingiu o seu auge não quando era jovem, e sim quando morreu, já em sua idade cercana, já quando era velho. No caso a Valkyria chamada Brunilda convocou ele no auge de sua alma, basicamente ele se tornou o maior espadachim no auge de sua velhice, e também colocando outro ponto aqui, todos os humanos são almas que já se foram, não são humanos trazidos de suas épocas por uma habilidade do tempo, todos eles já estão mortos, só o que estão aí literalmente são suas almas lutando contra os deuses. Agora espero que você tenha entendido muito bem. Bom, já que o Dark ainda não apareceu, eu vou fazer isso por ele. Bom, todos agora vocês podem retornar para as suas habitações, e no caso a gente vai voltar para nossos devidos mundos. Seu Dark chega e perguntar onde a gente foi, no caso avisem para ele que a reação já acabou. Bom, no caso até mais para todos. Em certo momento todo já se foram, ou melhor os 3 já foram para seus devidos mundos, e no caso os traidores, os vilões e os heróis já foram para suas habitações. Fim do capítulo 36 e da Eu não serei derrotado. Mesmo que o meu oponente seja um deus, eu derrotarei qualquer um que esteja no meu caminho.